Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Então, que todos agora relaxem nas suas cadeiras, elevem seus pensamentos ao alto e deixem-se envolver por essa luz maravilhosa que a espiritualidade derrama sobre cada um de nós nesse momento. E vamos agradecer ao Pai por tudo que nós temos. Vamos agradecer por estarmos aqui nesta casa em busca de conhecimento que vai nos levar a nossa vida de uma forma mais correta, de conhecimentos que vão nos fazer pessoas melhores, pois para isso que estamos aqui. Vamos também agradecer pelo amor do nosso Pai, agradecer por sermos seus filhos, e como seus filhos, nós somos fortes para enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia e pedir que o nosso Pai continue a nos guiar, acompanhar nossos passos, para que possamos cada vez mais nos tornar triunfantes nessa jornada terrena. Muito obrigado por tudo, Pai, e que assim seja. Boa noite, queridos amigos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, para que a gente possa tratar de um assunto que não é novidade em muitos dos nossos lares, mas para que a gente consiga observar ele à luz da doutrina espírita e consiga entender que todos os problemas têm solução para Deus. Então, o tema proposto, obsessões na família, foi escolhido pela área da família aqui da nossa casa. Foi retirada do livro Vereda Familiar, um livro do Raul Teixeira, que infelizmente se encontra esgotado. A gente nunca consegue exemplares suficientes para colocar à venda, justamente porque é um livro que vai tratar sobre vários problemas da questão familiar. Então, o tema começa nos dizendo o seguinte, o livro, e é uma psicografia do Raul, pelo Espírito Teresa, e diz o seguinte: sendo o ambiente doméstico aquele em que se encontram indivíduos de variados pendores então são inclinações, são declives, inclinações e tendências, é impossível que nós tenhamos uma harmonia e uma uniformidade nesse lar, por determinadas e variadas questões. Nós temos comportamentos diferentes, temperamentos diferentes, ambições diferentes no mesmo núcleo familiar. Aqui nós não estamos falando numa sociedade em geral. Nós estamos falando na menor célula da sociedade e na célula mais importante da sociedade, que é o núcleo familiar. Então, o Espírito de Teresa já nos orienta nesse sentido, que nós não podemos ter, em virtude desses viveres pregressos que essas pessoas e esses espíritos que foram colocados nesse mesmo lar, que foram ali trazidos para que formassem esse núcleo familiar, de outras reencarnações trazem pendências e trazem trabalhos mal acabados entre eles e com outras pessoas, para que a gente possa ali resgatar essas dívidas, esses débitos entre família. Então lá, nessa célula, onde tem pessoas diferentes, espíritos em evolução e escala evolutiva diferentes, com pretensões e propensões diferentes,
é natural que nós tenhamos crises, desafios, desavenças, porque nós somos espíritos em estágio na Terra para chegarmos à perfeição. Somos espíritos imperfeitos rumo à evolução da perfeição para nos tornarmos um dia espíritos puros. Então nós não podemos aguardar que esses relacionamentos ali então colocados, eles sejam então uniformes, que só tem uma forma, que não varia, ou mesmo de todo harmônicos. É muita ilusão da nossa parte, muitas vezes ingenuidade, nós acharmos que construiremos um lar em completa harmonia, e isso não é um desaconselhar, não é para que a gente se sinta menos ou porque a gente se sinta desmotivado, mas é para que a gente se entenda como espíritos em evolução. É natural, é da natureza do ser humano, é da natureza do espírito imperfeito, em que algum momento do nosso trajeto terreno, nós teremos sim alguns desafios pela frente e, inclusive, às vezes os principais desafios são dentro da nossa família. Então é para que a gente se sinta incluído em todo esse processo e não desmotivados. Porque nós não vamos conseguir uma harmonia total e perfeita o tempo todo dentro do nosso lar. Nós vamos de altos e baixos por diferentes problemas, de ordem, muitas vezes de doenças na família, muitas vezes por ordem de questão social, por ordem de questão financeira. Então nós temos várias variantes que vão nos trazer problemas diversos aos quais são colocados para que a gente consiga superar da melhor forma possível. Deus não nos exige que sejamos perfeitos, mas que nós tentemos melhorar a cada dia, como a prece da Carla nos falou hoje. Nós estamos aqui para nos tornarmos pessoas melhores. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Não é para nos apontar o dedo e nos dizer o que nós estamos fazendo de errado. É para nos orientar e nos dar o caminho para que a gente consiga acertar cada vez mais. Ela não é uma doutrina que nos diz que nós somos pecadores e que nós não teremos salvação. Ela é uma doutrina que nos orienta através do amor, através do exemplo de Jesus, através das boas ações. Nos diz, faça pelo outro o que gostaria que o outro fizesse a você. Então seria até uma incoerência que a gente esperasse que o nosso lar fosse essa perfeição que nós tanto buscamos no nosso trabalho, nas nossas relações, tanto sociais quanto amorosas. Nós buscamos o tempo inteiro essa perfeição, esse acertar, esse fazer certo de toda forma. Mas seria uma incoerência da nossa parte, porque nós não somos esses seres constantes na evolução. Nós não nascemos de uma forma aqui na Terra e nos comportamos o período, pelo menos não deveríamos. Nós deveríamos, numa escala constante, subir, às vezes estacionar, subir mais um pouco, para que a gente consiga fazer esse ciclo de melhoramento e de autoconhecimento, para que a gente consiga lidar melhor com as nossas más tendências, com as nossas más inclinações. Cada um desses indivíduos que são colocados nessa célula familiar, ela é marcada por sua própria bagagem moral. Então, por isso também nós temos diferentes atitudes dentro de um mesmo seio familiar, de pessoas criadas da mesma forma, porque cada um tem a sua bagagem moral. A bagagem que arrecadou aqui ao longo dessa existência e mais todas as bagagens pregressas que está lá no nosso íntimo de reencarnações anteriores.
Então nós temos a nossa mochilinha, o nosso espacinho, e cada um vai colocando lá nesse seu espaço a sua bagagem, o seu conhecimento, trazendo para dentro do seu íntimo cada caso que vai trabalhando, cada coisa que consegue ir melhorando. Assim se dá a tarefa evolutiva. Cada um com a sua cota particular de paz ou de perturbação. Sim, cada um com a sua cota de paz ou com a sua cota de perturbação. Fazem desaguar nesse ambiente do lar os seus fluidos benfazejos ou malfazejos, de acordo com a sua vida psíquica. Então, lá nesse ambiente, eu vou geralmente desaguar esses fluidos que eu trago da minha evolução, do meu dia, do meu comportamento fora. É lá que eu vou levar esses fluidos para dentro do lar, e são esses fluidos que vão fazer, muitas vezes, se instaurarem as obsessões. E nós poderíamos substituir a palavra obsessão pela palavra crises na família, pela palavra desafios, que complicam o nosso percorrer durante o nosso trajeto familiar. Porque as obsessões nada mais são do que influências dos nossos irmãos menos esclarecidos, invisíveis, que nos trazem e nos fazem destoar desse nosso ser constante. Nós botamos a chave na porta e abrimos a porta para que as obsessões se instalem. Parece duro, né? Como assim? Eu quero ser obsidiado? Eu gosto de estar nesse processo de obsessão? Não. Mas nós abrimos a porta quando nós nos desviamos das condutas corretas, quando nós nos desviamos da caridade, quando nós nos deixamos levar pelo ódio, pelo rancor, pelo egoísmo, pela vaidade. Nós muitas vezes não percebemos que estamos nos desviando desse caminho. Mas nós propiciamos para que esses irmãos menos esclarecidos e embrutecidos, possam nos influenciar, nos causando muitas vezes processos obsessivos que nos levam à subjugação, que é aquela fase da obsessão em que nós praticamente não temos mais controle do que pensamos. Nós somos completamente dominados pelos pensamentos de outros espíritos. O texto ainda nos diz que é comum encontrar nas veredas, por isso o nome do livro, Veredas Familiares. Veredas são caminho estreitos. As crises de irritação raiando pela cólera, tristezas, aborrecimentos derrapando para a depressão e as mais variadas situações. Então ele nos traz que de uma simples raiva, de um simples dissabor daquele dia, eu posso chegar ao extremo da cólera, que é aquela em que eu perco completamente o controle dos sentidos e muitas vezes parto, inclusive, para agressão física. Me diz que aquela pequena irritação, que aquela pequena tristeza e aquele pequeno aborrecimento, muitas vezes me leva àquela depressão, que é aquele sofrer, que é aquela angústia que muitas vezes nós não sabemos explicar por que temos. Cada qual que se coloque tranquilo, oferece ao conjunto a sua contribuição pacificadora. Muitas vezes nós pensamos que estamos sozinhos naquela tarefa de fazer a pacificação do nosso lar. Desanimamos e pensamos, mas só eu pacifico.
Só eu compreendo, só eu entendo, só eu perdoo. Que bom que ali naquele seio familiar, você é a célula que está mantendo o equilíbrio. É sinal que tem capacidade e que Deus te colocou ali por um motivo. Então não desanimemos. Quando a gente acha que o nosso familiar não tem compreensão do que está acontecendo, porque se nós não estivéssemos nesse papel, as coisas poderiam estar muito piores. Então, seja a célula pacificadora desse lar, para que cada vez mais o exemplo, através do exemplo, se consiga mais resultados do que através da cobrança, do que através da palavra. Assim como cada um que se ache no direito de esbravejar, de vociferar, de falar gritando, descarrega sua peçonha, o seu veneno mental no ambiente, causando distúrbio geral. Então, eu vibro e eu emito fluidos daquilo que eu tenho dentro de mim. Ou eu vou pacificar, ou eu vou emitir fluidos peçonhentos nesse ambiente, através desses caracteres que já se falou aqui: orgulho, egoísmo, raiva, rancor, falta de perdão, falta de caridade. Ou seja, cada um dá o que tem e o que deseja dar. E como raramente nos alerta a nossa irmã Teresa que nos momentos de perturbação alguém se preserva vacinado contra essa poção fluídica daninha, sofre-se terrivelmente a atuação negativa do desequilíbrio. O que ela quis dizer? Nós não estamos o tempo inteiro preparados para ser agredidos, para ser desafiados, para enfrentar problemas dentro do lar. Nós não estamos vacinados todo momento contra isso. Então, por isso que muitas vezes nós sofremos, e terrivelmente, como ela nos alerta aqui, desequilibrando todo o nosso ambiente familiar. Mas para todo veneno tem um antídoto. Ninguém fica sem solução, problema nenhum fica sem solução. Então, eles vêm nos trazer todas essas questões morais que a gente precisa para ir desenvolvendo ao longo do tempo o antídoto para essas situações que acontecem no nosso círculo familiar. Aquele que tiver desenvolvido maior nível de compreensão e vigilância, que já conseguiu o autoconhecimento, e aí aqui eu grifo, à custa de muito esforço. Não é fácil. Não é fácil conseguir compreensão, vigilância, autoconfiança, paciência. Não é fácil, mas é possível. Essa pessoa saberá frear a onda nociva de energias deletérias, energias que destroem, que corrompem, e saberá perceber a ação nefária dos irmãos invisíveis de baixa postura moral. Nefária é extremamente malvado. Ou seja, os obsessores que nós atraímos com a nossa conduta. Vigilância, vigiar e orar. A compreensão de que aquele irmão, aquele familiar não está passando por um momento bom como nós gostaríamos ou como achamos que ele mereceria passar. Então, tudo isso são gotas de homeopatia para que a gente consiga, ao longo do tempo, descobrir a melhor forma de tratar aquele irmão que está passando por um problema obsessivo.
E a família é o primeiro lugar onde ele vai buscar ajuda. Muitas vezes de forma velada. Muitas vezes nós não percebemos. É no comportamento da pessoa que nós vamos ver que tem alguma coisa errada. É ali que ele grita por socorro. Na vida da família, todos os tipos de vícios materiais e morais costumam servir de alimento para as obsessões em casa. Então, todos os tipos de vícios, material e moral, consumismo exagerado, o alcoolismo, a drogadição, o egoísmo, a maledicência. É só uma fofoquinha. Não vai fazer mal nenhum. Tô só levando de um para o outro. Que mal tem nisso? Tô causando aqui a discórdia e a cólera entre os entes da minha família. Quando nós não temos alguma coisa boa para dizer, é preferível que a gente cale. Ouça, escute. E muitas vezes nós somos aquela ponte e aquele elo. Quem aqui já não passou por isso? Onde um irmão reclama do outro e nós somos ali o ponto e o elo de conduta para que a gente consiga escutar os dois e pacificar da melhor forma possível. Porque se eu fico incentivando aquele ódio, incentivando aquela discórdia, eu aumento os fluidos peçonhentos dentro do meu lar. Então, a melhor coisa a se fazer quando a gente não sabe o que dizer é só ouvir, é calar, é não aumentar esse problema, para que aquela discórdia não crie proporções que de repente causem brigas que muitas vezes beiram e chegam às agressões físicas, chegam às brigas que passam sem se falar, que não se falam mais. Então, possamos de novo ser os pacificadores, ou possamos entender que aquele irmão também pode estar passando pelas mesmas dificuldades que eu. Está sofrendo de uma forma diferente, mas está passando por dificuldades também. Ciúme, egoísmo, vaidade, apego desenfreado às pessoas e às coisas tornam-se fabulosas bases para se instalarem os viscos. Viscos são armadilhas, são iscas, são plantas parasitas de atuação perturbadora da treva. Os gritos e o mutismo de gelo, tanto quanto a indiferença e o sentimento de posse, também favorecem a desarmonia doméstica. Ou seja, todos os comportamentos extremados em desequilíbrio, carregados de egoísmo, são muitas vezes os gatilhos para que a gente comece a se instaurar essas obsessões. Então ele fala, os gritos, ela nos pontua, os gritos e o mutismo de gelo. Muitas vezes aquele que não nos responde, que não ouve o que a gente está falando. Ou aquele que aos gritos está sempre tentando nos colocar as coisas. Os extremos da família. E nós temos todos esses tipos de parentes, todos esses tipos de pessoas e espíritos convivendo. Agora, nesse momento, nós estamos pensando em quem são eles. Aquele que fala demais, aquele que emudece, aquele que é indiferente. Então, que nós possamos achar o equilíbrio para isso. E a melhor forma é expressar o que nós estamos sentindo. Porque é ali no seio familiar que nós temos maior intimidade. Se eles não conseguem nos trazer esse apoio, quem conseguirá? A quem nós recorreremos? E eu sei que às vezes é muito mais fácil falar com um estranho, porque parece que ele nos compreende muito mais do que aquele nosso ente querido. Mas se aquele ente não sabe o mal que ele está nos fazendo, como é que ele vai conseguir mudar? Porque para ele
Ele está fazendo certo. A gente não fala. Nós não colocamos, nós não vamos expor para ele o que está nos incomodando. Como é que ele vai saber que aquela conduta é errada? E aí nos traz o seguinte: mesmo não sendo perfeitos, torna-se inadiável dever para quem conhece as lições de Jesus o trabalho da autocorreção. Nós precisamos nos analisar e nos corrigir. Traçar um plano. Hoje eu vou trabalhar esse defeito. Quando eu conseguir vencer esse defeito, eu vou para o outro. Sou consumista demais, sou irritada, não tenho paciência, eu vou trabalhar a paciência. Só lembrem que quando a gente pede paciência, o que Deus nos dá? Oportunidade de sermos pacientes. Ele vai nos dar oportunidade de sermos pacientes. Por quê? Porque quando nós passamos pela escola da vida, nós temos que ter a oportunidade de testar. Se nós passarmos por toda e não fizermos um teste do que nós sabemos, nós não saberemos a que ponto, a que nível nós estamos. Então nós temos que ter, inclusive, cuidado com o que nós pedimos. Busque ser agente de alegria, de cooperação, de compreensão, sem negar as observações corretivas. Então, quer dizer, nós somos ainda seres imperfeitos, nós precisamos nos corrigir, mas tentemos ser agentes de paciência, de alegria, de compreensão. Auxilie esse familiar que momentaneamente cedeu a essas más influências. Não julgue, não o abandone. Compreenda, acolha, ele necessita de ajuda. Pois se as obsessões aparecem é porque alguma engrenagem está mal ajustada. Ajustemos essa engrenagem, alimentemos essa engrenagem, coloquemos aquele óleozinho do amor para que ela possa voltar a funcionar. Mas, para todo mal, existe o bem que pode repará-lo. E assim, nós temos nas obras básicas um apoio e um infinito de ideias a seguir. Uma delas é o Livro dos Espíritos, que é perguntas e respostas, que vai nos trazer algumas questões para que a gente possa trabalhar essas más inclinações. E começa lá na questão 469, quando Kardec pergunta aos espíritos: por que meios se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? E eles nos respondem: fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos. Sopram a discórdia entre vós e vos excitam vosso orgulho, vos excitam todas as más paixões. Desconfiai sobretudo daqueles que exaltam o vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Aquela vozinha que diz, né? Não, tu tá certo, vai lá, continua brigando. Um bom espírito não te orientaria nesse sentido. Ele te diria: apazigua o teu coração, deixa para lá, tenta de outra forma. A 475 nos diz o seguinte: pode-se por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se de sua dominação? E os espíritos respondem: pode-se sempre sacudir o jugo quando se tem vontade firme. Então, quando eu tenho vontade, eles nos deixam em paz, porque a nossa força, a nossa fé é maior do que a vontade deles. E termina na 479 nos dando um remédio.
A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: a prece é um poderoso socorro em tudo. Mas, crede bem, não basta murmurar algumas palavras para obter o que deseja. Deus assiste aqueles que agem e não aqueles que se limitam a pedir. É necessário, pois, que o obsidiado faça, a seu turno, aquilo que é necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Então, meus amigos, tudo se resume em fé, força de vontade e ação, para que a gente consiga sair desse processo obsessivo, para que a gente consiga tirar esse familiar do processo obsessivo. E, além de tudo isso, reforma íntima. Não adianta eu cobrar do meu semelhante que ele faça diferente se eu continuo fazendo tudo igual. Se eu continuo cometendo os mesmos erros, se eu continuo sendo impaciente, se eu grito para que ele tenha paciência, se eu grito para que ele me obedeça. Então, pacifica o seu coração para que consiga pacificar o do próximo. Trabalhe em si aos pouquinhos. Nós não precisamos, não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Então, que a gente consiga, aos pouquinhos, um passinho de cada vez, trazer para dentro do nosso lar os ensinamentos de Jesus, para que a gente consiga, dessa forma, resolver os nossos problemas e tratar essas obsessões, essas crises, essas doenças dentro do nosso lar. Eu agradeço a todos, convido os nossos irmãos para que a gente possa receber agora, através da fluidoterapia, desse passe, todas as energias salutares enviadas pela espiritualidade amiga, por Deus, nosso Pai, Criador, por Jesus, nosso irmão e nosso exemplo, recebendo de cada um e para cada um o que é necessário para refazermos nosso corpo psíquico, espiritual e material. Que Jesus, o nosso Mestre, seja sempre o nosso guia mais seguro. Que os bons espíritos, nossos mentores, continuem nos intuindo no bem e no caminho correto. Que a nossa força de vontade demonstrada aqui, através da presença na casa espírita, possa continuar nos impulsionando rumo à regeneração, rumo à evolução espiritual. E que a moral do Cristo seja aceita como a nossa moral. Que ela nos guie e nos torne homens de bem. Que nos tornem espíritos e pessoas melhores a cada dia. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos e te pedimos, Senhor, que esteja conosco hoje e sempre e que assim seja.